Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas mensagens que o livro de Mormon tem, né? O livro de Mormon é considerado a pedra angular da religião da Igreja Mormon, né? Então eles estão sempre te incentivando a lerem a ler este livro tantas vezes quantas você puder, de capa a capa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li esse livro, mas eu sei que na missão, só naquele período de 18 meses, eu li 8 vezes, de capa a capa. Você vai lendo essas mensagens, você vai lendo esse livro, aquelas mensagens vão entrando no teu subconsciente e você acaba se tornando muito do que está ali, tá? Eu particularmente, quando eu descobri o verdadeiro caráter de Joseph, a verdadeira história dele como homem e como líder religioso, e quando eu descobri que o livro de Mormon foi fabricado, inclusive a gente vai conversar sobre isso, Graham Palmer faz uma análise muito interessante sobre o livro de Mormon, e eu vou comentar com vocês provavelmente no próximo vídeo, tá? Ele desvenda vários mistérios pra gente, simplifica, né? Sobre como o livro de Mormon foi fabricado, tá? Então, eu particularmente, quando eu descobri que o profeta da restauração não era profeta coisa nenhuma e que o livro de Mormon não foi revelado por Deus a partir de placas de ouro coisa nenhuma, para mim particularmente não fez mais sentido ficar na igreja, tá? Mas existem muitas pessoas, milhares de pessoas que sabem de tudo isso que a gente está conversando aqui e ainda assim decidem ficar na igreja. E tá tudo bem, porque ela tem coisas boas lá, lógico que tem. Então as pessoas ficam pelo que a igreja tem de bom. E não tem problema nenhum com isso. Só você não precisa levar as coisas tão a sério lá, porque é interessante você lembrar, ou pelo menos chegar à conclusão de que aquela não é a única igreja verdadeira na face da terra, coisa nenhuma, que ela é dirigida por homens e, portanto, você deveria ter o direito de praticar o mormonismo do teu jeito e não do jeito deles, né? Então, isso dá uma certa leveza para você viver a religião. No meu caso, eu preferi sair porque realmente, para mim, a casa caía, tudo perdeu sentido. Tudo bem, a igreja tem coisas boas, tem. Mas a gente vai conversar sobre algumas mensagens no livro de Mormon que às vezes passam desapercebidas porque você fica meio que hipnotizado pelas coisas de bom que a igreja tem. E como eu disse, você acaba absorvendo essas mensagens de tanto ler, isso pode ser um pouco perigoso, tá? Eu vou citar alguns exemplos para vocês de personagens, porque o livro é uma história de ficção, não sou eu que estou dizendo, e nem imaginando, são estudos que comprovam isso, tá? Tudo bem. Por exemplo, você lê lá em primeiro Nefe, né, que Nefe voltou para Jerusalém depois que eles já estavam saindo da cidade, ele voltou para Jerusalém e foi até a casa de Labão para pegar umas tais de placas de latão que continham escrituras do Velho Testamento. Detalhe, o livro de Isaías foi escrito bem depois de 600 anos antes de Cristo, tá? Não acredita em mim, não. Pesquisa, descobre por você mesmo. Mas tudo bem. Então diz a história que Nefe voltou lá, encontrou Labão. Na primeira vez Labão não quis entregar para ele as placas, botou ele para correr, então Nefe saiu e se escondeu no outro ponto da cidade, e ele disse que ele foi constrangido pelo espírito a voltar à casa de Labão, que o Senhor o entregaria em suas mãos. Quando Nefe chegou na casa de Labão, ele estava bêbado. Diz a história que Nefe pegou uma espada, a própria espada de Labão. Ele cortou a cabeça de Labão fora, um homem bêbado, tecnicamente indefeso, né? Ele decapitou Labão e vestiu as roupas de Labão e foi até Zorã, que era o servo que guardava o tesouro de Labão. E passou e pediu para ele que pegasse os tesouros. E Zorã entregou para ele porque pensou que Nefe era Labão. Bom, você também escuta uma história de que Amon, ele queria conquistar a confiança de um rei, se eu não me engano, o rei Lamone. Então, para isso, ele foi defender os rebanhos do rei, porque haviam homens vindo no meio da noite tentando roubar as ovelhas. Amon pegou uma espada e cortou fora os braços daqueles homens, né? Para que eles não roubassem as ovelhas. Eu, Vânia, particularmente, eu sempre foquei a minha atenção
no heroísmo de Nefe, na coragem de Nefe, na esperteza de Amon, no heroísmo de Amon. Eu nunca parei para pensar no caso de Labão, eu nunca parei para imaginar a cena de Labão sendo decapitado, aquele horror de sangue jorrando, com certeza a roupa dele seria lavada em sangue, porque imagina decapitar, né? A roupa lavada em sangue. Curiosamente, de alguma forma, Nefe ainda pôde tirar a roupa de um homem morto, todo ensanguentado, e vestiu aquela roupa e foi conversar com Zorã, e Zorã pensou que Nefe era Labão. Isso só pode acontecer numa história de ficção mesmo, né? Se você parar para pensar, porque é impossível na realidade você cortar a cabeça de uma pessoa e não respingar sangue, né? Mas tudo bem. Em história de ficção tudo é possível. Mas eu nunca pensei em Labão lá caído, jogado. Eu nunca imaginei a cabeça dele de um lado, o corpo dele de outro. Eu nunca imaginei a cena de Nefe tirando a roupa de um homem morto lá, covardemente vestindo aquela roupa, sendo ordenada por Deus, hein? Então Deus ama Nefe, mas não ama Labão, não sei, né? Estranho, né? Tudo bem. Eu nunca parei para imaginar aqueles homens que Amon estava atacando, gritando de dor por terem seus braços cortados fora. Eu nunca imaginei. Eu nunca parei para pensar naqueles braços caindo, sendo jogados. Sabe como é que é o nome disso? Apatia. Você lê essas duas histórias e você foca no heroísmo deles, no heroísmo que aqueles homens cruéis e frios estavam agindo com relação a outros seres humanos. Você não pensa na dor que aqueles homens que estavam sendo atacados sentiram. Cuidado com a apatia que o livro de Mórmon pode causar na tua vida. Corior, se você pegar o livro de Mórmon, se eu não me engano, ele começou a questionar a existência de Deus. Questionar é uma palavra que não pode falar, não, muito menos fazer. Ele foi questionar a existência de Deus, ele foi castigado imediatamente, ele pediu uma prova da existência de Deus, e ele ficou mudo por conta disso, foi castigado imediatamente. O personagem Corior nessa história te passa a mensagem de que se você questionar, você vai ser amaldiçoado, porque você não questiona as coisas de Deus. Eles já te convenceram que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, né? Eles já te convenceram que o evangelho é o único, que a igreja é a única verdadeira na face da terra. Se você questionar, opa, Corior, vai ser amaldiçoado como Corior, cuidado. Então você não questiona, você obedece, faz tudo. Se quiser questionar, para, vai se arrepender. Porque as coisas a gente não questiona não, tá? Com alma, você aprende que... Porque Alma, o pai, né, ele tinha um filho rebelde, Alma, o filho, era um jovem rebelde e tudo mais, né? E Alma, o pai, foi lá, orou, jejuou, não sei mais o quê. E aí Alma, o filho, teve uma experiência lá com um anjo, ficou lá acho que 3 dias, eu acho, se não me engano, desmaiado, como se estivesse morto, falar no livro. Como eu digo, na história de ficção, né, tudo é possível. A pessoa tá ali, né, parece que tá morta, mas tá viva, se ela está em coma, nem sei o que tá acontecendo ali, né? Coisa mais estranha. Dá uma lida lá. Tá em Alma isso, nem lembro que capítulo. Tudo bem. Mas aí, quando ele acorda daquele sono de 3 dias, Alma, o filho, que era rebelde, ele está convertido e aí ele vira um missionário poderoso. Essa história te ensina que se você, como pai ou mãe, tiver fé suficiente, você vai salvar teu filho de qualquer coisa, principalmente de atos rebeldes. Por que você se culpa tanto quando teu filho faz escolhas que você preferia que ele não fizesse? Teu subconsciente já registrou a experiência de Alma. Se eu tivesse fé suficiente, eu poderia salvar meu filho dessa situação. A culpa é minha. Já falamos sobre isso, né, no último vídeo. Com Lamã e Lemuel, você aprende que se você questionar, ou se você respeitar os limites do teu corpo, se você respeitar teus limites como ser humano, se você reivindicar o direito que você tem de escolher se você quer ou não fazer algo, você vai ser amaldiçoado. No caso de Lamã e Lemuel, eles foram amaldiçoados com uma pele escura. De novo, você não questiona, você não reclama.
O problema de Lamã e Lemuel é que eles reclamavam. Eu tô cansado, eu tô com fome, por que a gente tá fazendo isso? E Nefe, tudo instantinho, desculpa, gente. Mas como é uma história de ficção, eu me dou o direito de ser um pouco sarcástica, tá? Desculpa. Mas Lamã e Lemuel, você não pode, amiga, não reclama que você tá na missão, tá com calo, tá com bolha, tá com isso, tá com... Não reclama, irmã, não, faz. Vai lá, faz sua visita de professor visitante, tá doente, vai pra igreja doente, não reclama. Você não reclama de nada, tem que estar tudo bom, você tem que ser igual a Nefe. Porque Nefe foi abençoado, Lamã e Lemuel foram amaldiçoados. Teu subconsciente já registrou que o amor de Deus é condicional. Exatamente como o novo presidente da igreja, Russell M. Nelson, falou naquele discurso, o amor divino, sobre o qual nós já conversamos a respeito. O amor de Deus é condicional. Lamã e Lemuel reclamavam, faziam tudo errado, e reclamavam e brigavam, lá. Você não pode ser um ser humano. Pum, amaldiçoados. Nefe foi lá, cortou a cabeça de Labão fora. E eu, Nefe, disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. 1 Nefe 3,7. Crianças da primária sabem essa escritura de cor, não precisa ficar impressionado por eu ter citado. Todo mormon sabe essa escritura de cor. Quando você lê essa escritura, que é bem famosa, o teu cérebro já registra. Eu não questiono, eu não pergunto por quê, eu não recuso o chamado, porque é o Senhor que está me chamando, é Ele que está me dando uma ordem, portanto, Ele vai me qualificar para aquele chamado. Você quer ser Lamã e Lemuel ou você quer ser Nefe? Claro que você quer ser Nefe. Então você se sujeita. Então você se sacrifica. Aceita o chamado que não gostaria. Ultrapassa teus limites físicos, mentais, emocionais. Porque você não quer ser como Lamã e Lemuel. Você também não vai questionar porque Corior questionou e foi amaldiçoado. E você não se perdoa por não ser tão bom quanto Alma, porque o teu filho se perdeu e você não conseguiu salvá-lo. Entende agora por que o livro de Mórmon é a pedra angular do mormonismo? As mensagens principais que eles precisam que você absorva estão neste livro. Eles vão te falar para ler de novo, de novo, de novo, de novo. Porque teu subconsciente absorve cada vez mais fundo. E você faz sem nem se dar conta do que está acontecendo. Com relação aos 3 nefitas, tá? Que pediram para eu comentar. É dito que eles, quando Jesus Cristo pisou nas Américas, que é mentira, isso não aconteceu. 3 nefitas pediram para Jesus Cristo que eles pudessem ficar na terra até a segunda vinda de Cristo. Então diz lá no livro de Mórmon que eles sofreram uma transformação no corpo deles e eles estão vivos por aí. Alguns membros da igreja ousam dizer que eles já viram os 3 nefitas, como uma sister na minha missão. Ela dizia que ela havia visto os 3 nefitas. Ai, que experiência sagrada. É lenda, né? É lenda. O livro de Mórmon todo é uma ficção. Então você pode esperar as coisas mais incríveis e mais hollywoodianas de uma obra de ficção. E elas vão fazer sentido dentro de um contexto espiritual, porque já te convenceram que você sentiu que o livro de Mórmon é verdadeiro. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que eles não falam para você orar e perguntar se um livro, um material anti-Mórmon é verdadeiro ou não? Não, eles não fazem isso. Eles falam, não toca nesse livro porque esse livro é anti-Mórmon. Por que eles não falam para você? Pega esse livro, pode ler. E depois você ora e pergunta a Deus se ele é verdadeiro ou não. E você vai sentir que ele não é verdadeiro porque esse livro é uma farsa. Não. Eles não fazem isso. Eles só taxam esses livros de anti-Mórmons. Não toca. O único livro sobre o qual eles te falam que você deve orar e perguntar a Deus se é verdadeiro é o livro de Mórmon. Porque eles já condicionaram você de que aquele livro é verdadeiro e se você não sentir nada, a culpa é tua. Fica aqui para você pensar, chegar às tuas próprias conclusões. Eu só estou cutucando o teu intelecto aqui, tá bom? Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.